Ela era uma menina que foi viver com irmãos que não eram da mesma mãe que ela. O pai disse aos irmãos, apesar das suas mães serem diferentes, ela é sua pequena irmã, tratem ela bem. Só que a história não continuou da maneira que ela pensava. Viver naquela casa era muito doloroso. Ou em casa ou na escola, os meios-irmãos dela, na verdade, torturavam ela sem fim. E o pai dela nunca se importava com o que os irmãos faziam com ela. Ela trabalhou duro para entrar em uma faculdade prestigiosa, apenas para ter uma razão para sair de casa e fugir daquela família infernal. E ela estava muito feliz com a conquista. Ela estava muito feliz com a liberdade. Ela estava muito feliz, porque os dias tristes terminaram e ela vai viver felizmente na faculdade. Ela vai fazer muitos amigos. Então, ela ouvia as conversas de uma menina na faculdade. Ei, vocês conseguiram terminar o jogo? Eu estou no modo difícil. E o nível de amizade que eu tinha com os garotos não aumentava. Será que é possível ganhar? Provavelmente é aquele estilo de jogo que você paga para vencer. A menina perguntou para a amiga o que elas estão falando. A amiga respondeu: você não sabe? Esse é o jogo que tá em alta no momento, que todas as meninas estão falando a respeito. Então ela pergunta para a amiga: jogo? Então ela fica curiosa e abre o jogo no smartphone dela. O nome do jogo é o Projeto O Amor da Donzela. Esse é o nome do jogo. A menina pensou: nossa, parece tão infantil. Como é que tá um jogo desse tá tão em alta com um título como esse? As amigas diziam para ela: você não vai se arrepender. Apenas dá uma chance e baixa o jogo. Então a menina, ela abriu o jogo e pensou: eu não tô realmente interessada. Isso é tudo que as meninas estão falando na faculdade. Eu vou apenas ver sobre o que é esse jogo. Então a menina abre o celular e vê: vamos ver, esse jogo tem 2 dificuldades, modo normal e modo difícil. Vou fazer primeiro, vou terminar o modo normal. Então ela abre o jogo e vê a protagonista do modo normal. Uma menina chamada Ivone, que vai fazer 18 anos, e ela é a filha mais nova da casa dos Duque. 6 anos atrás, ela foi separada da sua família em um acidente. Como ela volta à sua vida que ela tinha esquecido na família do Duque, depois de viver como uma plebeia, ela se encontra em meio de novos incidentes e conexões. Foque nos protagonistas homens e aumente o seu nível de amizade com eles. Você pode também ganhar fama e riquezas ao destruir a vilã que gosta de interferir com a heroína. Se você conseguir 100% de amizade com qualquer um dos protagonistas masculinos, você vai receber uma confissão de amor e obter o final perfeito. A menina disse: eu não tenho aula amanhã de manhã, eu apenas vou jogar o prólogo e vou dormir. Mas 3 horas depois, ela continuou jogando de maneira diligente o jogo. Ela não conseguia dormir. Ela pensou: isso é mais divertido do que eu pensei, o sistema é único e o jogo é realmente muito bem feito. Veja a qualidade da ilustração, que maravilha! E de certa forma eu sinto que eu estivesse vendo minha própria história. A heroína, que perdeu seu status e vivia na pobreza, voltou para a casa do Duque. Ela pensou na sua própria situação. Na realidade, eu fui trazida de uma família rica um dia pelo meu pai para aquela casa para viver com meus irmãos. E ela percebia a semelhança da vida dela até mesmo com os irmãos mais velhos da Ivone, que estavam alertas sobre a aparência, sobre a aparição repentina da irmã mais nova. Ela pensava: mas as diferenças entre nossas situações são como o dia e a noite. Bom, de certa forma é divertido em domesticar moleques como esses. Todos os personagens homens começam com um nível de amizade em 30% no modo normal. É divertido, mas eu acho que até fácil, até mesmo para um iniciante como eu. Então ela achava o modo normal muito fácil. Ela pensava: eu terminei completando todos os finais. Eu venci o jogo, terminei todos os finais no modo normal. Então ela recebe um aviso no jogo. O que é isso? Agora você pode comprar o final escondido do jogo. Ela percebeu que havia um final escondido. Só que o final escondido custava caro. Eram 100.000 veonis. A menina ficou chocada. Por que é tão caro por apenas um final? Eu sou uma filha ilegítima de uma família rica, né? Não consigo pagar.
Só que ela percebeu que havia uma forma de conseguir o final escondido. Como ela consegue o final escondido? Completando o modo difícil. Ela percebeu, então existe um modo difícil. Será que eu tenho que terminar também o modo difícil? E já tá muito tarde, eu tenho aulas amanhã. Realmente o tempo conspirou contra ela. Mas ela mudou de ideia e disse: mas quão difícil o modo difícil pode ser? Ah, eu vou terminar o modo difícil. Só que na hora que ela viu o modo difícil, ela percebeu que a heroína do modo difícil era a vilã Penélope Eckhart. No modo difícil, a história será jogada da perspectiva da vilã, trazida na casa do Duque para substituir a filha real que estava desaparecida quando era jovem. O que aconteceu na casa do Duque antes do retorno de Yvonne? Só que a menina começou a entrar em desespero, porque é extremamente difícil crescer amizade com os personagens masculinos no modo difícil. E mesmo se ela fizesse uma escolha errada apenas uma vez, a amizade decresce a 0 e é game over, e é fim de jogo. Todos os finais são finais que levam à morte da vilã. A menina pensou Penélope parecia tão má no modo normal, mas se você olhar a partir da perspectiva dela, ela nem sequer fez nada muito errado. Então por que todos os homens da história tratam a Penélope dessa maneira? O objetivo da menina era conseguir o final escondido, mas ela não conseguiu nem chegar perto disso. A preocupação real aqui era continuar viva ao longo da história. A menina pensou: o que a vilã fez de errado? Eles, os criadores do jogo, apenas colocaram ela em uma posição de vilã, apenas isso. Eu quero ver essa vilã que eu sinto pena dela viver e se tornar feliz com um dos protagonistas masculinos. A menina viu que a heroína no modo normal consegue o amor de todos os rapazes tão facilmente e ao contrário, o modo difícil, a Penélope se torna cada vez mais sofrida e a situação e o nível de amizade com os personagens masculinos piora ao longo do tempo, não importando o quanto ela implore por afeição. A vilã, no modo difícil, só consegue encontrar a morte. A menina refletia sobre o passado, de como a vida dela era e qual a da vilã no modo difícil. Os irmãos diziam para ela: conte ao seu pai se você se sente injustiçada. Você não pode, certo? Seu pai não se importa com você. Eles diziam. Ele nem sequer se importa se você está passando fome ou se está sofrendo bullying na escola. Porque você não é de fato parte da nossa família. A menina pensou como a história da vilã do modo normal era parecida com a minha. Tinha o botão do reset no jogo e ela clicava no botão do reset e ela recomeçava o jogo. Recomeçou inúmeras vezes, mas sempre terminava em fracasso. Ela não conseguiu atingir nenhum dos finais, não conseguiu terminar o jogo com nenhum dos personagens masculinos. Mesmo depois das 6 da manhã. Então ela acabou caindo na cama de exaustão. Ela pensou: eu vou recomeçar até atingir o final perfeito da vilã. Só que a menina acaba dormindo e sofre exaustão. Quando ela acorda em um lugar estranho. Ela é acordada por uma mulher que estava vestida como serva. A serva diz: minha senhorita. Quando a menina acorda, ela percebe que a sua aparência era de uma outra pessoa. Quando ela acordou, ela viu que tinha até mesmo o cabelo rosa intenso, a mesma cor do cabelo da vilã. Ela rezou a noite inteira, mas ela não voltou à realidade na qual ela era uma estudante universitária. Ela percebe que a serva e a casa do Duque eram a realidade e ela se tornou de fato a vilã daquele jogo, Penélope Eckhart. A menina acordou e percebeu que o braço dela foi atingido por... tinha marcas de agulha, né? A serva disse: então você acordou. Então a Penélope pensou: o que essa serva estava fazendo comigo enquanto eu estava dormindo? A serva respondeu: eu já preparei o banho, por favor venha se limpar, minha senhorita. Penélope não conseguiu falar, a voz dela não conseguia sair. Será que é porque não tinha nenhuma escolha no jogo naquele momento? Parecia que sim. Penélope pensou: eu não esperava que ela fosse cuidar de mim, né? Mas... apenas água fria em um prato era demais, né? Eu sabia que eu era maltratada, mas eu não sabia que todo o cenário seria tão detalhado. A Penélope pensou que no jogo a serva não a machucava com agulhas no braço. Só que a Penélope percebeu que no modo difícil, no final em que ela é morta pelo príncipe coroado, ela tinha sim marcas de agulha no braço.
E ela fica chocada ao imaginar o futuro dela. Não importa como você olha para isso, era apenas um sangue espalhado no chão, mas muito mal desenhado. Será que aquelas marcas no braço estavam significadas às agulhas? Como é que eu vou reconhecer isso? Então a serva bate na porta do banheiro e diz: Minha senhorita, o café da manhã já está pronto. A serva pergunta: Você já está pronta, senhorita? Então Penélope resolve tomar banho com o que tem, aquela água fria que a serva tinha lhe dado, e ela pensou: eu fui torturada naquela casa com aqueles irmãos e aquele pai. Eu fui torturada por anos e essa realidade nem sequer faz cócegas em mim. Era assim que ela pensava. Então Penélope chega na sala de jantar para comer o café da manhã e a serva diz: Por favor, coma, você deve estar faminta. Quando Penélope vê a mesa, ela vê que tinha um café vencido, um pão e um mingau totalmente apodrecidos. Ou seja, a serva tinha servido a Penélope comida podre, né? E Penélope vê que tem algumas escolhas, como no jogo, né? A primeira escolha: você está louca? Traga o chefe. Aí então Penélope fica nervosa e vira a mesa. A segunda escolha: por que você não tenta comer? Então ela pega o mingau ou o pão e dá para a serva comer. E a terceira opção: comer o lixo sem reclamar. Penélope pensou: essas escolhas eu as conheço, é a cena que eu tive que refazer 2 vezes no início do modo difícil. Eu escolhi a errada 2 vezes e resultou em um fim de jogo em 2 dessas vezes. E agora, nesse exato momento, eu estou neste evento do jogo. Das 3 escolhas, as 2 que eu escolhi eram armadilhas. Se eu escolher a primeira opção, a empregada vai correr para o duque e vai contar a ele sobre a reclamação da Penélope. Se o filho mais velho escutar, ele vai banir a Penélope de comer e de tomar água, e ele vai trancar a Penélope naquela sala e a Penélope vai passar fome até morrer. Se a opção 2 for escolhida, o filho mais novo vai chegar na sala e vai ver. E como ele tentar separar a serva e a Penélope, ele vai esfaquear a Penélope no pescoço com o garfo e vai matar a Penélope. A Penélope pensou no jogo. Se eu escolhesse comer aquele lixo, eu apenas iria clicar no botão de voltar e jogava alguns outros eventos especiais. Mas essa é a realidade, não existe botão de retorno. Só que ela escolheu comer e o corpo dela começou a se mexer por si próprio. Então, é claro que Penélope sentiu vontade de vomitar com aquilo, né? Teve que comer aquele lixo com medo de ser morta, né? O corpo dela não ia parar de fazer com que ela comesse. A serva não acreditou, ela disse: Minha senhorita, você está comendo mesmo isso? E quem entra na sala é o filho mais novo do duque. Pergunta para a serva: o que você está fazendo? A serva fica chocada com a aparição dele, né? Penélope quase vomita, né? Então o filho mais novo, Reinald, vai até Penélope e pergunta: Oi, você está passando bem? Penélope, é claro, está quase vomitando. Filho mais novo percebe, mas Reinald percebe. Mas o que está acontecendo aqui? Que lixo é esse que a serva te deu? Então ele se vira para a serva com raiva e pergunta: O que é que você está dando para ela se alimentar? A serva responde: Jovem mestre, o que está acontecendo aqui? Ela fica assustada. O Reinald bate na mesa e diz: Como você usa ridicularizar o duque, como uma mera empregada vai fazer coisas desse tipo para a comida da sua dona? A serva implora: Jovem mestre, não é isso. Reinald diz para a serva: Cai fora daqui agora. A serva fica chocada. E é claro, ele sai correndo. Reinald diz: Eu vou ter certeza de informar meu irmão e meu pai sobre isso. Tem alguém aqui? Onde está o mordomo? Então o mordomo chega e pergunta: Jovem mestre, o que está acontecendo? Reinald responde: Leve essa serva bem para longe e jogue ela na prisão. Então a serva, ela é tirada da sala por um mordomo e outra serva e levada para a prisão. Reinald coloca a mão no ombro de Penélope e pergunta: Oi, você está bem? Por que você estava comendo esse lixo? Você deveria ter virado a mesa e gritado como você realmente age, não? Penélope pensa: se eu não comesse aquele lixo, meu pescoço teria sido furado por um garfo por causa de você. Ela pensou: será que a empregada é a única razão que a situação da Penélope se tornou assim? Não seria surpreendente ao pensar que todas as servas aqui estão e pensam e sentem da mesma forma.
Se os membros da família do Duque, inclusive esse bastardo que é o Reynald, não apenas ignorassem a situação, algo como isso nunca teria acontecido em primeiro lugar. Então Reynald disse: "Ei, você parece realmente doente. Você acha que eu devia chamar o médico ou alguma coisa assim?" Então aparecem 3 opções. As 3 opções significam o que Penélope deve responder a ele. A primeira: não se importe com nada. A segunda: por que você se importa? Caia fora da minha sala. Terceira: não finja ser doce. Você está cheia de si. Penélope pensou: eu já sei porque eu joguei o modo difícil. Se eu não soubesse nada sobre esse mundo, eu ficaria grata pela sua preocupação por mim. Mas eu já sei que o que você diz não é o que você pensa. Ela escolhe a opção: não se importe com nada. Então ele respondeu: Você está certa, viu? Não tem muitos médicos nessa mansão que gastariam o precioso tempo deles para cuidar de você desse jeito. Então coma o quanto quiser e morra. Quem se importa? Penélope ficou chocada com a rudeza dele. Ainda assim, ela percebeu algo curioso. O nível de amizade dele, que antes parecia estar em -10, agora havia subido para -3. Ainda era negativo, mas pelo menos tinha melhorado um pouco. Penélope era a heroína do jogo. Apesar de ser apresentada como a jovem dama da única família ducal do Império de Ioka, sua origem verdadeira era completamente diferente. Ela era apenas uma plebeia sem sobrenome. Quando Penélope tinha 12 anos, sua mãe, uma mercadora pobre, morreu por causa de uma doença. Depois disso, ela foi adotada pelo Duque Eckhart por possuir uma aparência muito parecida com a filha desaparecida da família, Yvonne Eckhart. Mas, conforme cresceu, ficou evidente que ela não possuía os verdadeiros traços da linhagem Eckhart. Seus cabelos não eram rosa claro, nem seus olhos tinham o azul característico da família ducal. No fim, ela acabou se tornando apenas uma garota problemática, alguém que não era amada por ninguém naquela casa, nem mesmo pelo próprio Duque. Pensando nisso, a garota refletiu. O Duque deveria ter protegido melhor a verdadeira filha dele. Em vez disso, por que trouxe uma criança pobre como Penélope para dentro daquela mansão? A vida de Penélope parecia estranhamente parecida com a dela mesma. Na outra vida, ela também viveu na pobreza. Também perdeu a mãe cedo. E, depois disso, acabou perdendo o carinho das pessoas ao redor, sendo maltratada pelos próprios familiares. Mesmo assim, conseguiu escapar daquela realidade e entrar na universidade. Ela então pensou: se isso fosse o modo normal do jogo, talvez fosse diferente. Mas essa vida não é nem um pouco melhor do que a minha anterior. Tinham-se passado apenas algumas horas desde que ela chegou ali, mas já era possível perceber claramente o tipo de tratamento que Penélope recebia naquela mansão. Mesmo que Penélope tivesse fama de violenta, aquilo ultrapassava qualquer limite do bom senso. Se eles tivessem o mínimo de humanidade, não torturariam uma criança oficialmente adotada pelo Duque usando agulhas e comida podre. Penélope tinha apenas 12 anos quando foi levada para a família Eckhart. Será que ela vem sofrendo abusos desde aquela época? Então ela começou a se lembrar das mecânicas do jogo. No modo difícil, era extremamente complicado aumentar a amizade dos protagonistas masculinos. Por outro lado, bastava uma única resposta errada para o nível de afeição despencar imediatamente. No modo normal, os personagens começavam com cerca de 30% de amizade. Já no modo difícil, tudo começava em 0%. Pior ainda, alguns protagonistas masculinos começavam com valores negativos. Era o caso do filho mais novo do Duque. E se o nível de amizade chegasse a menos 100%, as chances de assassinato se tornavam extremamente altas. Por isso, ela decidiu organizar mentalmente tudo o que lembrava sobre os personagens masculinos do jogo. O primeiro era Derek Eckhart, o filho mais velho do Duque. Derek era um nobre extremamente rígido e disciplinado. Como herdeiro oficial do ducado, estava sempre focado em suas responsabilidades e raramente dava atenção a Penélope. Ainda assim, ele guardava sentimentos de desgosto e ressentimento contra ela, pois acreditava que Penélope havia ocupado o lugar da irmã desaparecida. O segundo era Reynald Eckhart, o filho do meio da família.
Reinald tinha uma personalidade explosiva e destrutiva. Era hostil, tinha uma língua afiada e costumava agir antes mesmo de pensar nas consequências. Sempre que encontrava Penélope, acabava criando confusão ou iniciando alguma briga. Então ela parou por um instante e começou a refletir. Pensando bem, eles se parecem muito com os meus irmãos daquela outra vida. Aqueles 2 bastardos. A lembrança fez seu rosto endurecer. Entre os 2 irmãos da família Eckhart, Reinald era o pior no início do jogo. O nível de afeição dele começava em -10, algo extremamente raro. E isso só deixava tudo ainda mais estranho. Por que justamente ele começa tão baixo? Ela tinha certeza de que o criador do jogo devia ter planejado alguma coisa importante por trás disso. Talvez existisse algum motivo oculto. Alguma história ainda não revelada. Mesmo assim, ela soltou um pequeno suspiro. Não adianta pensar muito nisso. De qualquer forma, não existe esperança mesmo. Só de ouvir a palavra irmão agora, ela já sentia nojo. Então seus pensamentos se voltaram para o próximo protagonista masculino. O príncipe herdeiro do Império. Calisto Regulus. Um homem conhecido como um verdadeiro tirano violento, alguém que tratava vidas humanas como se fossem poeira no chão. Ainda assim, uma dúvida passou rapidamente pela mente dela. Será que existe algum motivo trágico por trás disso? Mas logo ela afastou o pensamento. Tudo o que sabia sobre Calisto vinha do modo normal do jogo. Na rota comum, ele mudava completamente depois de conhecer Ivonia, a verdadeira heroína da história. Aos poucos, o príncipe deixava de ser cruel e acabava se apaixonando por ela. Juntos, os 2 puniam a vilã Penélope no final da narrativa. Mas agora, olhando para a situação do seu próprio ponto de vista, ela não conseguia enxergá-lo daquela forma romântica. Na minha realidade atual, ele não é diferente de um cavaleiro da morte. Só de lembrar dele, um arrepio percorreu seu corpo. Calisto era o personagem que mais matou Penélope no modo difícil. Por causa dele, ela teve que reiniciar o jogo inúmeras vezes. Com expressão cansada, ela pegou o papel onde estava anotando os nomes dos protagonistas masculinos e riscou violentamente o nome de Calisto. Não! Eu não quero nem chegar perto desse bastardo. E ainda havia mais um dos protagonistas masculinos. Winter Berdane. Um poderoso mago e também líder do Marquesado Berdane. Diferente dos outros nobres, Winter costumava esconder sua verdadeira identidade para agir como mercenário. Além disso, trabalhava no comércio clandestino, negociando informações e diversos tipos de produtos raros. Era um homem envolto em mistério. Penélope não sabia exatamente que tipo de pessoa ele era no modo difícil do jogo, mas mesmo assim, sentia que podia confiar mais nele do que nos 3 anteriores. Pelo menos, Winter parecia menos perigoso. Então ela pensou no último homem da lista. Eclis. Eclis era um aprendiz de cavaleiro do Ducado Eckhart. Originalmente, ele vinha de uma família nobre de um reino destruído pela guerra e acabou sendo reduzido à condição de escravo. Na história original, o Duque Eckhart reconheceu o talento dele com a espada e o trouxe para o ducado. Entre todos os protagonistas masculinos, Penélope decidiu depositar a maior parte de sua confiança nele. Mesmo sabendo de algo importante. No modo normal do jogo, Eclis era o único personagem que desprezava Penélope até o final da história. Ele servia a vilã por obrigação durante certo período, mas sempre demonstrava resistência em ficar do lado dela, principalmente quando Penélope e Ivonia entravam em conflito. Ainda assim, existia uma diferença importante. Ela nunca chegou a encontrá-lo no modo difícil. Toda vez que tentava avançar naquela rota, acabava sendo morta pelo príncipe Calisto antes mesmo de progredir o suficiente. Por isso, ela possuía poucas informações. E, sinceramente, nem sabia mais até que ponto os acontecimentos do jogo realmente se aplicavam à realidade atual. Mas havia 2 coisas das quais ela tinha absoluta certeza. Primeiro, ela não podia permitir que o nível de afeição de nenhum daqueles homens caísse ainda mais. Segundo, precisava alcançar um final positivo com pelo menos um deles antes da cerimônia de maioridade de Penélope. O aniversário de 18 anos.
Aquele era o dia em que Yvonne Eckhart, a verdadeira filha desaparecida do Duque, finalmente retornava para casa. E a partir daquele momento, Penélope perdia tudo. Se ela não tivesse conquistado 100% de afeição de pelo menos um dos protagonistas masculinos até lá, a história seguiria o rumo original do modo normal. Os homens que amavam Yvonne inevitavelmente passariam a odiar Penélope. E então, ela seria morta. Quando pensava nisso, seu peito apertava. Eu lutei tanto para escapar daquela vida miserável. Como posso simplesmente morrer agora presa dentro desse jogo? Ela cerrou os punhos com força. Não importa o que aconteça, eu vou sobreviver. E vou voltar para minha vida original. No instante seguinte, seus pensamentos foram interrompidos. Toque! Toque! Alguém bateu na porta. Penélope levantou os olhos imediatamente. Do lado de fora, um servo anunciou em voz baixa. O Duque deseja falar com a senhorita. Penélope achou o servo extremamente rude, já que ele entrou no quarto sem nem esperar a resposta dela. Mas, naquele mundo, ela ainda estava presa às respostas programadas do jogo, então apenas respondeu friamente. Entendo. Mesmo assim, ela percebeu que aquela era uma boa oportunidade. Essa pode ser minha chance de conversar com o Duque. O servo a levou até o escritório do pai adotivo. Trouxe Lady Penélope. Entre, respondeu o Duque. Ao entrar na sala refinada, Penélope encontrou o homem sentado atrás da mesa. O olhar dele continuava severo. Você veio. Naquele instante, as opções do jogo apareceram diante dela novamente, mas Penélope decidiu permanecer em silêncio. O Duque então continuou. Houve uma grande comoção esta manhã. Novas escolhas apareceram, todas arrogantes ou agressivas. Porém, lembrando dos erros das partidas anteriores, Penélope percebeu que não podia continuar seguindo aquelas respostas. Então ela escolheu a opção mais calma. Não é algo com que sua graça deva se preocupar. O Duque a encarou em silêncio antes de falar. Já fazem 6 anos desde que você entrou para esta família. Aquilo fez Penélope perceber algo importante. Ela havia sido adotada aos 12 anos, e a cerimônia de maioridade aconteceria aos 18. Ou seja, o retorno de Yvonne estava próximo. O Duque continuou. Não é fácil entrar na família Eckhart. Apenas aqueles que provam seu valor podem permanecer aqui. Mesmo assim, eu a reconheci como uma lady da família e permiti que vivesse com todos os privilégios. Mas não sei se você realmente demonstrou seu valor nesses últimos 6 anos. Mais opções apareceram diante dela. Acusar o Duque. Se defender. Ou admitir a culpa. Sem hesitar, Penélope se ajoelhou. Foi tudo culpa minha, pai. O Duque ficou claramente surpreso. Naquele momento, Penélope percebeu algo ainda mais importante. As escolhas do jogo pareciam começar a desaparecer. Ela finalmente podia falar livremente. Então abaixou a cabeça e continuou. Peço desculpas pela confusão causada hoje. Foi minha negligência não controlar adequadamente minhas servas. Vou refletir profundamente sobre minhas ações. Mesmo dizendo aquilo, ela sabia da verdade. Ela era a vítima. Foi a empregada quem tentou envenená-la. Mas Penélope entendia que agir de forma teimosa ali só colocaria sua vida em risco. Eu sei que agi de maneira imatura até agora, mas se me der mais uma chance, vou provar meu valor antes da cerimônia dos meus 18 anos. Depois de alguns segundos de silêncio, o Duque finalmente se levantou. As palavras da família Eckhart possuem peso, Penélope. Não desperdice a chance que recebeu hoje. Ela abaixou ainda mais a cabeça. Sim. Obrigada, pai. Ao sair da sala, sentiu um enorme alívio. Eu sobrevivi. Mas antes que pudesse relaxar, uma voz fria ecoou pelo corredor. Era Derek, o filho mais velho do Duque. Eu disse para você viver silenciosamente, como se estivesse morta. O olhar dele era cheio de desprezo. Emily serviu esta família por mais de 10 anos. Mesmo oferecendo dinheiro, ninguém queria ser sua criada pessoal. Ela foi a única que aceitou servi-la, e agora você causou toda essa confusão.
Penélope sentiu a raiva subir imediatamente. Foi aquela empregada maldita que tentou me envenenar. Mas ela se conteve. Se respondesse impulsivamente, o nível de afeição dele cairia ainda mais, e isso poderia levá-la diretamente para outro final de morte. Então, diante dela, as opções do jogo apareceram novamente. A primeira provocava Derek diretamente. A segunda justificava a expulsão da criada. E a terceira apenas mandava ficar em silêncio. Naquele instante, Penélope percebeu algo assustador. As escolhas do jogo pareciam feitas mesmo apenas para levá-la à morte. Nenhuma delas realmente ajudava. Então ela ignorou as opções outra vez e resolveu falar por conta própria. Me desculpe por causar toda essa confusão, jovem mestre. Derek ficou em silêncio enquanto ela continuava. Já que fui incapaz de lidar corretamente com a situação, não há necessidade de culpar a empregada. Eu também acabei de implorar pelo perdão do meu pai. Ela baixou a cabeça. Vou viver quietamente daqui em diante, então não precisa mais se preocupar comigo. Por favor, me dê mais uma chance. Mesmo sentindo injustiça e raiva por dentro, Penélope decidiu engolir tudo. Naquele mundo, orgulho não iria salvá-la. Se precisasse sobreviver implorando, então ela imploraria. Derek ficou em silêncio por alguns segundos, observando-a. Apenas desta vez vou deixar passar, disse ele a voz fria. Mas lembre-se, não vou tolerar outra atitude arrogante sua. Penélope apenas assentiu em silêncio. Claro, como sempre. Mas, no fundo, ela já não tinha mais forças para reagir. Desde o dia anterior, não havia comido direito por causa do incidente com a empregada. O corpo parecia pesado, como se estivesse prestes a apagar. E então tudo escureceu. Ela desmaiou. Quando voltou a si, sentiu algo inesperado, braços firmes a segurando. Era Derek. O mesmo homem que sempre a tratava com frieza agora a carregava sem dizer nada. Os olhos azuis dele a encaravam com uma expressão difícil de ler. Ouvi dizer que você comeu comida estragada, murmurou ele. Você deveria chamar um médico. Algo clicou na mente de Penélope. Ele sabia que não foi culpa minha. Mesmo assim, ela havia assumido a culpa. Se não tivesse seguido o comportamento correto do jogo, talvez a situação tivesse sido ainda pior. Ela se afastou dele com dificuldade. Não, jovem mestre, disse forçando a voz calma. Eu prometo que vou tomar cuidado para não preocupar ninguém. Fez uma pequena reverência. Com licença, vou me retirar agora. Fique longe de mim. Eu preciso sobreviver sem atrapalhar ninguém. Derek ficou parado, observando-a partir. Jovem mestre, repetiu ele em voz baixa como se a palavra tivesse outro peso. Então virou-se e foi embora. Penélope soltou um suspiro profundo. Ainda estou viva. Chamá-lo assim em meio ao caos parecia uma vitória estranha. Pequena, mas uma vitória. Ela caiu na cama novamente, exausta. Não importa o quão difícil seja, ainda estou aqui. Mas o descanso durou pouco. Toque. Toque. A porta foi aberta sem esperar resposta. Um mordomo entrou, formal demais para pedir permissão. Minha senhora. Há um assunto urgente que precisa ser resolvido. Precisamos designar uma nova serva antes do jantar. Penélope o encarou, cansada. Antes disso, qual é o seu nome? O homem pareceu surpreso. Feniel, minha senhorita. E você não tem sobrenome? Ele hesitou. Não, minha senhorita. Penélope estreitou os olhos. Entendo, então me diga, Feniel. Você costuma entrar no quarto de uma donzela assim, sem permissão? Preciso explicar cada regra básica para você entender? O mordomo engoliu em seco. Peço desculpas. Ela respondeu. A partir de agora, se tiver algo a dizer, envie outra pessoa. E não entre sem permissão. Sim, compreendo. Ela suspirou. E não quero jantar hoje. Feniel respondeu. Sim, minha senhorita. Quando ele saiu, Penélope encostou na cama. Funcionou. Ao menos agora não entrariam mais sem permissão.
Horas depois, outra serva apareceu. Desta vez, ela parou na porta. Minha senhora, venho tratar da nova designação de serva. Penélope ouviu com atenção. A empregada anterior, Emily, não havia sido demitida. Apenas sofreu punições e foi rebaixada a tarefas pesadas. E foi então que ela tomou uma decisão inesperada. Deixem ela como minha serva pessoal. A serva ficou surpresa. Mas o jovem mestre Reynolds já a puniu. Eu disse para deixá-la, cortou Penélope. Depois acrescentou com calma. A nova serva iria fazer tudo errado até se acostumar com o trabalho. Não é conveniente começar com alguém novo agora. Na verdade, ela já havia percebido algo importante. Emily provavelmente não era a verdadeira responsável pelo veneno, e sim a serva-mestra que estava na sua frente. E insistir nisso só traria mais problemas. Eu vou falar com o Duque pessoalmente quando ele voltar, concluiu. Vou resolver isso. A serva-mestra hesitou. Então a serva respondeu. Eu fiquei muito preocupada ao longo dos anos com a idade. Eu não consegui entender as palavras da senhorita imediatamente e me desculpe. Aí então a Penélope respondeu empregada mestra. Eu espero que você não me faça repetir-me de novo. Você pode sair. Então a serva Emily chega até a sala com o café da manhã. Dessa vez não tem nada podre. O café da manhã é uma carne com batatas e salada com tomates bem fresquinhos, né? Então, à medida que ela vai comendo a comida, Penélope diz, Emily, me dá a sua agulha. Aí Emily responde, o quê? Ela está surpresa. Penélope continua para Emily. A agulha que você vem usando para me ferir toda manhã quando eu estou dormindo. Então Emily se ajoelha e pede desculpas. Mas isso é inútil. Penélope diz, você não ouviu da serva-mestra? Não me faça me repetir. Rápido, corre e me dá a agulha. Aqui tá aqui a agulha. Então ela escondeu muito bem a agulha, né? Desperta, Penélope pensou. Como é doloroso acordar com dor no seu braço toda manhã. Então Penélope diz para Emily, observe com cautela, com muito cuidado. Então Penélope pega a agulha e corta a sua própria mão. E ainda diz assim o seguinte para Emily, você não precisa chorar por isso, Emily, afinal você vem me dando essas feridas há muito tempo. Podem ter 2 feridas agora, mas amanhã pode ter 3, talvez 4 ou 5. Daqui em diante eu vou aceitar tudo que você fizer comigo, sem nenhuma suspeição. Água de banho, água do banho, roupas, comida, tudo. Mas os machucados na minha mão, esses machucados na minha mão começarem a aumentar. Alguém pode perceber e achar que é meio estranho. Aí então, as pessoas vão começar a perceber quem ousa abusar de maneira impertinente e debochar da família Eckhart. E todos olharão para um culpado que, claro, vai ser você, minha serva. E quem vai apontar a culpa para você? Meu irmão, Reynolds. E eu tô dizendo para você que tudo vai depender de como você agir daqui em diante. Pronto, sua mestra já terminou de comer. Você devia fazer seu trabalho agora, correto? Emily aceitou tudo com a cabeça muito baixa. Eu achei essas falas muito inteligentes da Penélope. Ela foi muito inteligente em intimidar a serva que estava dando agulhadas nela todos os dias. Reynolds, o filho mais novo do Duque, entrou na sala com passos pesados, visivelmente irritado. Seu olhar passou rapidamente pelo ambiente até encontrar Penélope e a empregada. Sem hesitar, ele expulsou Emily do local. A porta mal se fechou e ele já explodiu. O que você está fazendo? Por que está agindo assim? Por que decidiu manter aquela mulher? Aquela vagabunda da Emily? Penélope manteve a calma. Não é nada. Não precisa se preocupar com isso. Nada? Reynolds avançou um passo, a voz mais alta. Alimentar sua senhorita com comida estragada não é nada. Não foi isso que eu quis dizer, ela tentou responder, mas foi interrompida. A raiva dele só aumentou. Aquele ser inferior não conhecia o próprio lugar e ainda ousou desrespeitar a família Eckhart. Não precisamos de alguém tão insolente aqui. Lá fora existem pessoas implorando para trabalhar para esta casa, mesmo sem pagamento. Penélope observou em silêncio por um momento.
Havia algo ali que a surpreendeu, aquela fúria. Era de certo modo preocupação. Eu já conversei com meu pai sobre isso ontem, disse ela por fim. Então não havia necessidade disso. Reynolds franziu o senho. Eu disse ao nosso pai para expulsá-la imediatamente. Nem o papai nem o Derek querem expulsar a Emily, respondeu Penélope. O quê? Ele pareceu realmente confuso por um instante. Então esse é o motivo de você querer mantê-la como empregada pessoal? Sim, respondeu ela simplesmente. A expressão de Reynolds endureceu outra vez. E se você tivesse morrido por envenenamento lento? Você tem certeza de que uma nova empregada não faria a mesma coisa? Rebateu Penélope sem alterar o tom. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu não fui ao meu pai ontem para mandar expulsar a Emily. Eu me ajoelhei e pedi perdão por causar confusão durante o meu período de avaliação nesta casa. Reynolds ficou visivelmente abalado. Você se ajoelhou? Repetiu incrédulo. Foi o nosso pai que mandou você fazer isso? Eu disse que seria mais cuidadosa para não causar mais problemas durante o que resta do meu período de avaliação. Então, por favor, esqueça esse incidente. Ela desviou o olhar por um instante, a voz ficando mais baixa. Você não espera esses tipos de coisas acontecerem desde que você botou o colar da Yvonne no meu quarto? Reynolds ficou em silêncio. Penélope continuou, agora com mais peso na voz. Não estou tentando acusar ninguém agora. Mas talvez eu tenha sido tola até hoje. Ela apertou as mãos discretamente. Eu estou cansada disso tudo. Com minha cerimônia de 18 anos se aproximando, logo serei uma adulta. E não posso continuar na família Eckhart dessa forma para sempre. Reynolds respondeu. Espera aí, você está dizendo que você vai embora? Ela respondeu. Tudo depende do meu pai e do irmão mais velho. Então você não precisa ficar preocupado comigo, tá, Reynolds? É a hora do meu banho. Você pode se retirar? Mas ele fica olhando para ela com um olhar preocupado com ela. E então a amizade com ele aumentou 6%. Ele deixou de ser um negativo e por isso ele se torna um amigo dela. Ele responde, mesmo se fosse apenas por um momento, eu fui um tolo por incomodar você. Penélope recebeu um convite oficial do Palácio Real. O chamado vinha em meio a uma situação inesperada envolvendo Emily e Derek, e ainda assim, Derek deixou claro que ela deveria se preparar para comparecer. O evento, porém, a deixou imediatamente inquieta. Era o aniversário do príncipe herdeiro. E não qualquer príncipe, mas Calisto Regulus. Na memória dela, aquele era o homem que, no modo difícil do jogo, a havia matado repetidas vezes sempre que conseguia avançar até ele. Ir ao palácio significava encará-lo de novo. Ao mesmo tempo, ela descobriu que Derek seria o responsável por escoltá-la até o castelo. Essa simples informação a deixou perplexa, e principalmente aterrorizada. Fingir estar doente não era uma opção fácil, especialmente com Derek por perto. Com Reynolds talvez fosse diferente. Ele demonstrava mais impulsividade e por vezes até certa preocupação. Mas Derek era rígido demais, impossível de enganar. Além disso, Penélope nem sequer lembrava direito daquele evento no jogo. Sempre que chegava perto do príncipe, o ciclo era o mesmo: morte e reinício. Se eu não for, vou morrer. Se eu for, também vou morrer. Que jogo absurdo! Mas então surgiu outra ideia, quase desesperada. Talvez morrer não fosse o fim. Talvez fosse apenas um reset, como no jogo. Um retorno ao início, ao seu mundo original. Então tudo bem, eu não tenho nada a perder. Ela decidiu ir. E, se possível, tentar morrer diante do príncipe herdeiro para voltar o quanto antes. Sem hesitar mais, escolheu cuidadosamente suas roupas. Um vestido escuro, discreto, cobrindo o pescoço. Nenhum acessório chamativo. Nada que pudesse atrair atenção. Não era um dia para impressionar ninguém. Ela também pediu a Emily um par de luvas para esconder as marcas nas mãos causadas pelo incidente anterior. Emily ficou chocada e, sabendo que ela era culpada, correu para atender imediatamente. Penélope observou em silêncio. Eu trato ela melhor por um tempo e ela já acha que ganhou algum privilégio.
Preciso agir assim para colocar-la em seu devido lugar. Mais tarde, ao sair para a carruagem, Penélope notou algo inesperado. A afinidade de Derek havia subido 5%. Ela nem sequer tinha falado com ele há muito tempo. E ainda assim havia subido. Confusa, percebeu então que ambos iriam juntos na mesma carruagem. Ela acreditava que ele seguiria em outro veículo. Nós vamos juntos? Perguntou, hesitante. Você tem alguma reclamação? Respondeu Derek frio. Se odeia isso, pode ir em outra carruagem. Não odeio, ela respondeu rapidamente. Na verdade, estou feliz. Assim que as palavras saíram, o sistema reagiu. A afinidade aumentou mais um ponto. Penélope ficou em silêncio. Então era isso, esse tipo de coisa também conta. Ao chegarem ao castelo, Penélope percebeu imediatamente a atmosfera estranha. Os nobres mantinham distância dela, como se houvesse algo perigoso em sua presença. Cochichos se espalhavam pelo salão. Dizem que ela é louca. Se você encostar nela, ela pode morder. Penélope apenas ignorou, mantendo o olhar baixo enquanto esperava o início do banquete. Foi então que a voz de um arauto ecoou pelo salão. Sua Majestade, a rainha e o segundo príncipe chegaram. Todos se levantaram e em seguida se ajoelharam em respeito. A família real entrou. A rainha e o segundo príncipe, ambos de cabelos loiros, caminharam até seus lugares com naturalidade. Penélope, porém, franziu levemente o senho ao notar algo estranho. O trono central, o lugar que deveria pertencer ao imperador, estava vazio. E, em ocasiões formais, quem deveria ocupar aquele espaço era o príncipe herdeiro, Calisto Regulus. Mas ali diante dela, quem se sentava era o segundo príncipe. Ele sorriu e ergueu a voz. Todos podem se levantar. Obrigado por comparecerem ao meu banquete de aniversário, mesmo com suas agendas ocupadas. Não é nada grandioso, mas espero que aproveitem. Antes que o clima pudesse se estabilizar, foram abertas com violência. Um silêncio imediato tomou conta do ambiente. Penélope sentiu o corpo gelar. Na entrada estava ele, Calisto Regulus, o príncipe coroado. Mas não estava sozinho. Ele arrastava um homem pelos cabelos como se fosse algo sem importância. Calisto olhou para dentro do salão com um sorriso frio. Feliz aniversário, irmãozinho. A rainha se levantou imediatamente, indignada. Príncipe coroado. O que pensa que está fazendo? Ele inclinou a cabeça, como se achasse a reação divertida. O que estou fazendo? Vim ao aniversário do meu irmão. A voz da rainha endureceu. Você não foi convidado para um evento como este. Calisto riu. Não fui convidado? Eu fui sim. Só que o convite foi entregue a um servo incompetente, então ele resolveu ignorar. Ele apertou os cabelos do homem que segurava. Então eu apenas o puni. Com um movimento brusco, o homem foi lançado ao chão. E antes que alguém pudesse reagir, a lâmina atravessou o corpo do servo. O salão inteiro congelou em choque. Calisto limpou a espada com calma. Sintam-se à vontade para me enviar convites melhores da próxima vez. E então se virou como se nada tivesse acontecido. Penélope estava paralisada. Isso estava no jogo. Ela lembrava dessa cena. O evento do aniversário do príncipe. Mas agora ver aquilo acontecendo diante dela era completamente diferente. De repente, um painel surgiu em sua visão. Príncipe de aço e sangue, Calisto Regulus. Penélope engoliu em seco. Eu cheguei aqui, exatamente onde o jogo começa a me matar. Mesmo assim, algo dentro dela insistia. Se morresse, talvez voltasse ao seu mundo. Talvez houvesse um reset. Sem outra saída lógica, ela aceitou. E o mundo ao seu redor se distorceu. Quando percebeu, já estava no jardim. O som da fonte ecoava suavemente, contrastando com o terror que ela sentia. Aqui é onde ele aparece. Antes que pudesse terminar o pensamento, uma lâmina fria tocou seu pescoço. Penélope congelou.
Atrás dela uma voz baixa e cruel soou. Eu estava imaginando que tipo de rato se esconde aqui. Calisto. Não é a cachorra louca da família Eckhart? Ele aproximou a espada um pouco mais. Ainda teve coragem de me seguir depois do que viu no banquete. Você realmente quer morrer? Penélope não conseguiu responder. O corpo não obedecia. A mente procurava desesperadamente a única coisa que importava. Reset, reset, onde está o botão de reset? Calisto inclinou levemente a cabeça. Você não vai responder? Então tudo bem. A lâmina pressionou com mais força. Está na hora de dar adeus à sua família. Penélope, ainda em pânico, só conseguia pensar em uma coisa. Cadê o botão de reset? Calisto ergueu novamente a espada, mantendo-a próxima ao pescoço de Penélope, como se qualquer movimento errado fosse suficiente para encerrar tudo ali. Ele a observou por um instante, antes de falar com calma perigosa. Então, você realmente tem algo a dizer? Assustada, ela respondeu de imediato. Sim, eu vou falar. Eu vou falar. A lâmina desceu um pouco, não a ferindo, mas pressionando exatamente no ponto onde ele havia rasgado parte de seu vestido mais cedo. Um aviso silencioso. Continue, disse Calisto num tom baixo. Estou ouvindo. Ele inclinou levemente a cabeça. Estou muito interessado no que você tem a dizer. É melhor que faça sentido, jovem dama. Porque eu odeio parar no meio do caminho. O coração de Penélope disparava. Não existe botão de reset. Será que devo ligar as opções de novo? Não, eu só sobrevivi até aqui porque desliguei isso. Ela respirou fundo. E então falou a primeira coisa que veio à mente. Eu gosto de você. Calisto piscou surpreso. O quê? Ela percebeu imediatamente o absurdo do que tinha dito e tentou emendar sem pensar. Eu estou apaixonada por você, Vossa Majestade. Ele ficou em silêncio por um segundo. Então a nobre enlouquecida da família ducal está apaixonada pelo bastardo da família real? O comentário saiu quase divertido. Essa desculpa é nova. Ele inclinou a cabeça, analisando-a. Nós praticamente nem nos encontramos. No máximo, no banquete. Penélope engoliu em seco. Foi amor à primeira vista. Calisto soltou um leve suspiro. E o que exatamente em mim te fez se apaixonar? Ela travou. O cérebro simplesmente não respondia. O seu rosto murmurou. Ele estreitou os olhos. Você está dizendo que a única coisa boa em mim é minha aparência? Que triste. Não! Também sua bravura. E sua habilidade com a espada. Muito clichê, respondeu ele imediatamente. Não tem nada mais criativo? O silêncio dela foi suficiente para ele entender tudo. Penélope tremia, sem conseguir formular mais nada. Calisto então retirou a espada lentamente do pescoço dela. Não estou satisfeito, mas vou deixar passar desta vez. Ele deu as costas como se aquilo tivesse sido apenas uma conversa trivial. Da próxima vez que nos encontrarmos, quero uma explicação mais convincente sobre esse amor. Ele fez um gesto leve com a mão. Agora vá embora. E assim, como se nada tivesse acontecido, ele foi embora. No sistema invisível que apenas ela podia ver, algo mudou. Mais 2% de afinidade. Penélope ficou parada, atônita. Depois começou a correr sem olhar para trás. O botão de reset não existe. Não existe mesmo. O ar parecia pesado demais. Ela finalmente entendeu a verdade que vinha evitando desde o início. Eu não tenho escolha. Não posso voltar. E se uma decisão errada zerar tudo, eu posso morrer aqui de verdade. O mundo do jogo não era um sistema com reinício. Era uma vida em andamento. Ela correu pelo jardim sem direção, o ar faltando nos pulmões, o coração ainda preso na cena de Calisto. Não existe reset. Eu realmente não posso voltar. Os pensamentos se atropelavam até que, de repente, ela sentiu um aperto firme em seu braço. Me solta, me solta! Ela gritou em pânico.
O homem que a segurava ergueu as mãos imediatamente, sem força agressiva. Senhorita, por favor, eu não estou tentando machucá-la. Ela, ainda desesperada, respondeu sem pensar. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Senhorita, está tudo bem? A voz dele era calma, preocupada. Nesse momento, a visão dela estabilizou um pouco. Acima da cabeça do homem, apareceu a interface do sistema. Afinidade, 0%. Ela piscou, ainda confusa, e então conseguiu enxergá-lo melhor. Cabelos brancos. Um traje elegante em tons de cinza com detalhes roxos. Ele é um dos personagens. A mente dela conectou rapidamente. Winter Berdani. O mago. O Marquês de Berdani. Ele levantou as mãos devagar, mantendo distância. Calma, por favor. Eu não estou tentando te machucar. Penélope corou de vergonha imediatamente. Ah, desculpe, ela murmurou, recuando um passo. Eu devo estar atrapalhando. Por favor, finja que não viu isso. Winter a observou com atenção, preocupado. Senhorita, espere. Você não está apenas ofegante, está muito pálida. Seu pescoço sangra. Ele inclinou levemente a cabeça, analisando-a. Vamos levá-la ao médico. Não, ela respondeu rápido, ainda tensa. Eu preciso voltar para o salão do banquete. Winter não insistiu, mas tirou algo do bolso. Um lenço branco com flores roxas. Pelo menos use isso. Cubra o ferimento para parar o sangramento. Ela hesitou, mas aceitou. Obrigada, eu vou te pagar depois, com certeza. Não é necessário, respondeu ele suavemente. E então, antes de se afastar, completou. Em troca, quando nos encontrarmos novamente, espero que o sofrimento escondido por trás desses olhos bonitos tenha desaparecido. Penélope ficou parada por um instante, sem saber o que responder. E a afinidade com ele subiu 9%. Penélope ficou parada no meio do jardim, com o lenço ainda nas mãos, encarando o vazio por onde Winter Berdani havia desaparecido. Se você quiser continuar acompanhando o destino da Penélope e descobrir o que vai acontecer no próximo encontro com o príncipe, deixa o like e se inscreve no canal, porque o próximo passo pode mudar tudo.